Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Professores e treinadores de ginástica rítmica, a todos, boa noite. A nossa live aqui do nosso canal @RegimBR está apenas começando nesta segunda-feira. Sejam todos bem-vindos nesta live semanal, onde você aprende dicas, estratégias para conquistar segurança e excelência na ginástica rítmica. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica com mais de 17 anos de experiência na ginástica rítmica, treinadora, professora, e hoje eu vou aqui falar com vocês sobre a influência positiva da ginástica rítmica na vida das ginastas que praticam a nossa modalidade. Muito boa noite para a Lívia, Eusezé, Gi Rodrigues, Ana de Claire, Mirella, todos que estão chegando por aqui, a Graciele, a Ginástica Mari, Pediatra Ju, boa noite Sassá, Thalita, Lulu, e boa noite para você que está iniciando aqui com a nossa live nesta segunda-feira. Estamos aqui estreando nosso estúdio novo, nosso ambiente novo para a gente falar sobre ginástica rítmica. Então, nós vamos entender que esse tema de hoje é sobre a ginástica rítmica, sobre o desenvolvimento das nossas ginastas e que esse ser humano, né, que vai praticar a ginástica rítmica, ele vai ter a possibilidade de desenvolver muitas habilidades e esses comportamentos que vão ser desenvolvidos, eles vão influenciar muito mais do que só na ginástica rítmica, né? Vai muito além do que o esporte. E isso é muito importante para todas as ginastas que praticam a nossa modalidade. Então, para a gente entender, né, que esses benefícios eles vão muito além na vida das nossas ginastas, né? Então, essa ginasta que participa da nossa modalidade, ela vai ter aí coisas muito boas conquistadas através da prática da ginástica rítmica. E esses benefícios, eles vão também envolver, né, aquilo que gira em torno da dedicação dessa ginasta, né? Essa dedicação, de uma maneira geral, aí envolve também os treinamentos, né? Também aquilo que envolve performance dela no seu dia a dia e, lógico, trazendo aí uma construção de excelência nos seus resultados, tanto dentro da ginástica rítmica quanto fora para a sua vida, para a sua excelência de uma maneira geral. Então, esse tema de hoje, ele é um tema muito importante e é uma oportunidade aí para você entender, você enquanto professor e treinador, entender que o seu trabalho dentro da ginástica rítmica, ele agrega muito às suas ginastas, né? E isso é muito válido para você enquanto professor e treinador, entender a importância de você continuar a permanecer firme e forte dentro da nossa modalidade, atuando com excelência dentro da nossa modalidade, né? Com segurança aquilo que você atua dentro da ginástica rítmica. Então, se você tiver segurança, se você tiver excelência, você estará reforçando todos esses benefícios que você traz às suas ginastas dentro da prática do esporte. E, de alguma maneira, é legal a gente entender, né, o quanto esses benefícios eles vão além da ginástica rítmica, né? Eu gosto de trazer aqui como uma ideia de pessoas, né, que eu convivi e que eu vi os benefícios do esporte serem realizados dentro da própria vida dessas pessoas. Então, eu gosto de trazer o exemplo da minha irmã mais nova, Vanessa, que foi ginasta e que praticou a modalidade por muitos anos e que hoje ela não seguiu carreira nem como professora ou treinadora e também não como atleta, mas os benefícios do esporte, eles foram carregados ao longo da vida dela, né? Então, hoje ela tem a sua profissão, ela atua na sua profissão e esses benefícios, eles foram carregados ao longo da vida dela. Então, durante a sua carreira estudiosa, né, durante a faculdade, durante a escola, ela teve aí muitos benefícios
com relação aos estudos, por ser muito organizada. Isso veio lá da escola, veio lá da ginástica, né? Desde a época de escola. Então, por se dedicar muito, por se empenhar muito à ginástica, tudo estava muito interligado. Então, muitas boas notas, muitos bons resultados, medalha lá quando ela estava na faculdade, terminou o seu curso, teve medalha de bonificação lá, de premiação por ser uma boa aluna, e isso tudo remete sim ao esporte, pelos aprendizados que o esporte trouxe para ela. E hoje, né, enquanto já adulta, formada, tem a sua profissão consolidada, ela tem aí grandes ganhos no seu dia a dia, né? Uma pessoa super organizada, super dedicada. Ela nem imagina que eu tô falando tudo isso dela, mas ela sabe que eu me orgulho muito da sua trajetória enquanto ginasta. Ela nunca teve grandes facilidades, aí era uma ginasta com muita dificuldade de flexibilidade, por exemplo, mas mesmo assim sempre foi muito dedicada, muito empenhada, e isso fez também se refletir na vida enquanto adulta, né? Uma outra pessoa que eu gosto de trazer aqui como exemplo, que eu conheci há não muito tempo, mas que eu admiro muito enquanto profissional da GR, que foi ginasta, hoje é treinadora, da Jojo, inclusive ginasta da nossa seleção, que fez aí uma brilhante participação no Campeonato Mundial, ginasta olímpica, é a nossa treinadora Gisela Batista, que hoje uma das treinadoras que mais colocou já ginastas que representaram o Brasil em campeonatos, em Jogos Olímpicos, né? E a Gisela, ela é uma profissional muito competente, foi uma ginasta que representou o nosso país, inúmeros títulos nacionais, inúmeras participações aí representando o nosso país, e eu admiro muito como pessoa também, porque eu sei que toda essa carreira dela enquanto profissional hoje veio dessa experiência que ela teve enquanto ginasta, esses aprendizados que o esporte pôde proporcionar a ela, né? Então, dois exemplos, né? Uma pessoa que foi ginasta e que depois não manteve a sua carreira enquanto treinadora, professora da GR, e outro exemplo que eu trago para vocês de uma pessoa aí que seguiu carreira dentro da GR e dali para frente teve aí grandes ginastas representando o nosso país, e duas excelentes profissionais hoje, cada uma na sua área, que colhe aí bons frutos por conta das suas experiências. Então, o esporte traz esse desenvolvimento dessas ginastas enquanto pessoa para, independente da carreira que for escolhida por essa ginasta, poder ter bons resultados aí na sua carreira enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto ser humano mesmo, dentro da sua escolha de vida, né? E de alguma maneira eu também posso me encaixar em tudo isso, porque eu sei que muito do que eu vivo hoje, da minha forma de lidar com a minha vida, com as minhas escolhas de vida, tem muito a ver também com as minhas escolhas dentro da ginástica, com os meus aprendizados todos da ginástica. Então, se a gente for pensar nos aprendizados que a gente, enquanto profissional, traz para as nossas ginastas, a gente precisa entender o quanto é importante a nossa função enquanto professor e treinador para poder contribuir com as nossas ginastas. Então, a gente precisa entender o nosso papel enquanto profissional para poder contribuir com as nossas ginastas e seguir firme na nossa profissão, sempre buscando essa excelência, essa segurança para seguir adiante com as nossas ginastas aí. Então, quais seriam os benefícios, né, que a gente pode trazer para as nossas ginastas? Se você me disser assim, bom, mas talvez os pais, as ginastas, eles em algum momento podem olhar para você e dizer, eu não quero que a minha ginasta treine, porque de repente ela vai ficar muito tempo na ginástica rítmica e vai parar de estudar e vai ter notas ruins ou alguma coisa nesse sentido. Você que está aqui comigo hoje nessa live, você que está aqui de repente assistindo esse encontro depois, você já passou por isso? Já teve esse momento onde algum familiar questionou você sobre a sua ginasta participar da ginástica rítmica e questionou no sentido de, poxa, essa ginasta vai parar de estudar porque vai ficar na ginástica? Eu confesso para vocês que eu já passei por isso e tive essa experiência com uma mãe
que falou, não, minha filha não vai ficar, ela precisa fazer inglês, ela precisa fazer outras modalidades, fazer outras atividades, ela precisa, enfim, fazer outras coisas. E depois de longa data dessa menina que começou a fazer ginástica e de repente as notas começaram a melhorar na escola, e essa mãe um dia veio pra mim e falou, olha, eu não esperava, a minha filha tinha notas ruins na escola e de repente ela tá treinando mais, tá fazendo mais tempo de ginástica e as notas estão melhorando, então eu quero muito que ela continue a praticar ginástica. E isso é uma prova de que estar na ginástica é um benefício para essa ginasta, é também um desenvolvimento aí que ela vai ter dentro da ginástica rítmica. Então, eu vi muitas, mas assim, eu diria que a grande maioria das ginastas, elas se desenvolvem muito dentro da escola, a partir do momento que elas começam a praticar, porque ali elas aprendem muitas coisas, né? Hoje a gente conversou um pouquinho aqui nos stories, inclusive, sobre isso. Aprende sobre organização, sobre respeito, sobre as vantagens, né, de praticar a modalidade, sobre a convivência, são inúmeros aprendizados. Então, você ter essas ginastas com você é você estar realmente ensinando a elas muitos benefícios, muitos aprendizados. Então, é uma troca, né? Ela está com você, você está ensinando a elas muitas coisas, mas elas estão aí ganhando muito desenvolvimento enquanto pessoa e com certeza aí também esse questionamento que pode vir dos pais, né, dos familiares, poxa, minha filha vai deixar de estudar, vai deixar de fazer inglês. Algum momento na vida ela vai ter tempo para fazer inglês, vai ter tempo para aprender, para fazer outras coisas, mas às vezes o período enquanto ginasta ele é curto, ele é reduzido e vale a pena aí sim, porque o aprendizado do período da ginástica ele é curto. É um período curto, mas o aprendizado é imenso, né? Dari, nossa aluna do método ginástica rítmica com excelência, deixa eu ver aqui a sua perguntinha, a sua resposta. Ela falou que sim, já teve aí essa experiência de alguém falando que sempre me pedem se vale a pena treinar, fazer ginástica rítmica em relação ao tempo que passam treinando, aos gastos e tudo. Mas sempre explico os benefícios. Exato. Essa questão de muito tempo de treino, né? Eu brinco às vezes que é um esporte que demanda muito tempo de treino, sim, porque é um esporte que exige muito tempo de treino por conta dessa busca pela perfeição. Mas quando a gente põe na balança, quando a gente observa esses seres humanos que saem da ginástica, né? Quando a gente observa essas ginastas que viram profissionais depois, pessoas que vão para o mercado de trabalho, elas são pessoas diferenciadas, né? E isso são os benefícios que realmente o esporte e os aprendizados da GR, eles realmente trazem. Então, se a gente for observar um detalhe diferente, né? Eu passei muito por isso, inclusive, quando eu era mais nova, quando estava na escola, eu tinha muitos colegas que falavam a questão da postura que a gente ganha com a prática da ginástica, e às vezes é algo inconsciente que a ginástica proporciona, de você ter uma melhor postura no teu dia a dia, um posicionamento, né, de alinhamento postural mesmo, por conta da prática da GR, e isso tem a ver com os benefícios ali que a gente consegue na GR. Mas voltando lá ao desenvolvimento pessoal, né? Às vezes pode acontecer assim de você ouvir de algum pai ou de algum familiar, poxa, isso não vai dar futuro, né? Isso dói às vezes de ouvir, né? De você ouvir alguma coisa nesse sentido de, poxa, você enquanto profissional tá ali se dedicando àquela ginasta, aquele grupo, e você de repente ouve algo nesse sentido, né? Qual que pode ser o seu posicionamento enquanto a isso, né? Dá pra gente pensar da seguinte maneira, né? Essa ginasta, essa criança, essa pessoa que tá ali com você, pode ter certeza que ela mesma, a partir dos aprendizados do esporte, da modalidade, ela mesma vai construir um futuro melhor, ela mesma vai se diferenciar da maioria das pessoas da sociedade. Ela vai criar um futuro melhor por ser alguém diferenciada ali dentro. Então, não vai dar futuro. Isso é pesado. Mas pensa o seguinte,
esse futuro ele vai ser criado por essa ginasta que está ali no dia a dia, lutando às vezes para vencer contra um aparelho que é difícil de ser lançado e recuperado, contra uma dificuldade corporal que é difícil de ser conquistada, contra uma flexibilidade que às vezes ela está tentando alcançar e não consegue ainda, né? Esse desafio mesmo que a ginástica às vezes traz, né? Eu conheço uma profissional uma vez que falava para mim que a ginástica ela traz aprendizados para a vida, no sentido de um dia essa ginasta ela vai passar por um vestibular, ela vai passar por uma perda de um relacionamento, de um namoro, ela vai passar por uma perda de um emprego. E aí, como é que ela vai enfrentar tudo isso? Né? Tudo isso ela já enfrentou, essa ginasta que realmente vivenciou ali no esporte, ela já enfrentou dentro da modalidade, ela já aprendeu a lidar com algumas perdas por conta de ter vivenciado tudo isso. E eu gosto de brincar que a ginástica e o esporte e a competição, às vezes, é uma amostra grátis da vida, porque ali a gente tem algumas pequenas pitadas do que a vida de adulto vai trazer para essa ginasta. Então, nós somos responsáveis por isso quando a gente está ensinando a elas que alguns desafios eles vão acontecer ali dentro, mas que é importante que ela enfrente, que ela encare, né, para poder entender em pequenas pitadinhas, em conta-gotas, o que depois na vida ela vai passar, talvez num tamanho um pouquinho maior. Dari complementou aqui ser sociável, né? Mais importante também, muitas vezes elas não se socializam, exatamente. De entender que dentro daquele meio, daquele ambiente que se convive dentro da ginástica rítmica, nós temos muitas diferenças e que essas diferenças elas precisam ser respeitadas, enfrentadas, aprender a conviver com essas diferenças e socializar com todo mundo, né? Isso é muito importante. Então, nós somos responsáveis por tudo isso. E se você é professor ou treinador de GR, qual que é o seu papel? Isso é importante que a gente entenda, né? Que a precisa repassar para esses profissionais, repassar para essas ginastas, nós enquanto profissionais, os bons valores, né? Esses bons valores que são valores do esporte, né? Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter esse desenvolvimento pessoal nessas ginastas. Então, nós precisamos repassar os bons valores para as ginastas para que elas tenham o desenvolvimento pessoal que o esporte pode proporcionar. Então, se você não for um bom exemplo, você não vai desenvolver o potencial que essa ginasta pode ter. Se a gente não for um bom exemplo, a gente não vai desenvolver como poderia desenvolver essas ginastas. Veja a importância do seu papel. Se você não for um profissional capacitado, seguro, um profissional de excelência, você estará falhando nesse momento com o desenvolvimento das suas ginastas, né? Muito além do desenvolvimento ginástica, do desenvolvimento técnico, do desenvolvimento de ginástica rítmica, mas sim no desenvolvimento pessoal também. Então, a importância de nós termos excelência no que a gente produz, no que a gente executa, porque a gente vai ser exemplo em alguns outros itens também. Então, a gente precisa ser um bom exemplo, considerando também que a palavra ela vai convencer, mas o exemplo vai arrastar. Você já ouviu essa frase? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, as pessoas que vão inspirar e modelar, elas vão trazer muito mais aprendizados para as ginastas. Então, a gente precisa ser nós vamos ser os profissionais, né? Mas o pai, a mãe, os irmãos mais velhos, os professores, os ídolos, eles vão ser quem vão inspirar. Então, se a gente quiser inspirar da maneira correta, a gente precisa ser alguém que inspira para o bem, com valores, de realmente bom exemplo para essas ginastas. Então, você, enquanto profissional, está sendo um bom exemplo, está trazendo bons valores, está trazendo segurança e excelência para a sua ginasta. Isso é muito importante de ser considerado enquanto você profissional para as suas ginastas.
E como que a gente pode fazer tudo isso, né? A partir do momento que você é um profissional que se dedica ao esporte. Quer ver um exemplo? Quando você chega para a sua aula, você é um profissional que chega para a sua aula e chega pontualmente ou antes, inclusive, um pouco antes para chegar lá, organizar o ambiente, deixar tudo pronto, ou você é aquele profissional que sempre chega atrasado, sempre chega na correria, chega em cima da hora, nunca é pontual. Esse é um exemplo simples que você pode trazer para as suas ginastas, que vai ser um exemplo que ela vai seguir, né? Ela vê aquilo ali, ela vai utilizar como exemplo. Então, se você quiser trazer bons exemplos, você precisa ser um bom exemplo também. Então, ser responsável, né? Ensinar sobre fair play, sobre um bom jogo, né? Sobre eu respeitar os colegas de competição, não falar mal dos outros, ser realmente alguém de bem dentro do esporte. Isso é importante para nós. E tudo isso vai ser um espelho para as nossas ginastas. Então, enquanto profissional, nós precisamos fazer o nosso papel. E aqui dentro do nosso canal, a gente busca trazer todos os itens voltados à ginástica rítmica, tudo voltado ao esporte, à modalidade, mas nós precisamos também saber aquilo que envolve a nossa modalidade, para que a gente esteja dentro de tudo que envolve a modalidade, não só relacionado à parte técnica, mas também aquilo que envolve a nossa ginasta e o futuro dela. E o futuro dela também está envolvendo o desenvolvimento dela enquanto pessoa. E esse desenvolvimento, ele é através dos nossos exemplos. Então, seja um bom exemplo para as suas ginastas, para que você colha bons frutos também na sua sociedade. Eu gosto de trazer sempre o exemplo de uma ex-ginastinha minha, a Beatriz, que foi ginasta minha lá quando eu trabalhava na cidade onde eu morava, e anos depois eu tive a honra de ter ela enquanto profissional atendendo meu pai e cuidando, né, da saúde no meu pai também. Ela hoje é fisioterapeuta, e isso é você plantar e você colher, né? Você ter essa possibilidade de ter alguém aí que você cuidou com tanto carinho em algum momento e teve de volta esse cuidado e esse carinho também com alguém tão importante para você. Então, para mim, foi uma experiência muito legal ter a Bia atendendo meu pai, e eu gosto de dar esse exemplo porque foi um momento importante para mim, e eu gostaria que você, enquanto profissional, pudesse utilizar esse exemplo também, para que cada ginasta que você atenda, que você cuide, né, que passe pela sua história, que você também tenha em algum momento esse retorno, né, e de alguma maneira, seja de um atendimento, ou seja em algum momento da sua vida esse retorno através de um bom exemplo, né. E o desenvolvimento pessoal das suas ginastas, se não for retornado para você, mas em algum momento na sociedade será esse desenvolvimento dela será em benefício à sociedade. Então vamos, enquanto profissionais, ser competentes, responsáveis pela nossa profissão e cuidar da forma como a gente cuida das nossas ginastas. Esse é o tema de hoje, esse foi o assunto que a gente tratou hoje, porque o que a gente faz com as nossas ginastas hoje será o que ela vai lidar com a sua vida no futuro. Então é muito importante que você, enquanto professor e treinador, saiba a forma de lidar com as suas ginastas para poder colher bons frutos lá na frente. Eu tenho uma boa notícia para vocês, trago aqui para vocês de primeira mão, que eu estou preparando um conteúdo novo para a Semana da Ginástica Rítmica, que vai acontecer muito em breve, e também conteúdos novos de aquecimento para a Semana da Ginástica Rítmica, que já vai começar na semana que vem. Então, esses conteúdos da semana que vem eu já vou anunciar para vocês, em primeira mão para quem está comigo aqui nessa live de hoje. Só que esses temas ainda são novos, então eu vou ler por aqui. Dari tá aqui comigo, fica ligada que os assuntos estão demais. Olha só, pessoal, deixa eu ler por aqui para eu não errar nada. Segunda-feira da semana que vem, a gente vai ter uma live importante, que é para você que quer aprender a se tornar um profissional de ginástica rítmica. A gente vai entender tudo o que você precisa saber para se tornar um profissional de ginástica rítmica. Então, vou trazer alguns pontos muito importantes
8 da noite, na segunda-feira da semana que vem. Na terça, a gente vai entender um pouco mais sobre sobre o que você precisa saber para trabalhar com as ginastas iniciantes. Então, se você tem aí com você algum professor ou treinador algum professor que trabalha com iniciação, já chama para a live de terça, que terça-feira é focado nos profissionais que trabalham com as ginastas de iniciação. E se você trabalha com iniciação, terça-feira é o seu dia, anota na agenda, terça-feira às 8 da noite vai ter uma live especial para você aprender tudo o que você precisa saber na hora de ensinar as ginastas iniciantes. Na quarta-feira vai ser para professores e treinadores, certo? Tudo para professores e treinadores. Mas na quarta-feira a gente vai falar sobre passos de dança. Olha só, esse aqui é um pedido muito importante de vocês, hein? É pedido feito, pedido anotado, pedido realizado. Então, na quarta-feira a gente vai falar sobre passos de dança, como criar passos de dança para uma coreografia de ginástica rítmica. Quarta-feira, dia 27. E no dia 1º de outubro, que vai ser no domingo, mês de outubro, aniversário da prof, o mês de outubro. E no 1º de outubro, então, no domingo, vai ser o que a gente precisa fazer para ter aulas interessantes na ginástica rítmica, aulas e treinos. Então, segunda-feira, a live às 8 da noite, na terça, na quarta e no domingo. Semana que vem temos 4 lives por aqui, que são as lives de aquecimento da Semana da Ginástica Rítmica. Estejam comigo todos esses encontros às 8 da noite, porque você não pode perder. Quem já assistiu os outros encontros da Semana da Ginástica Rítmica também não pode perder, porque a Semana da Ginástica Rítmica de agora é diferente. É material novo, é conteúdo novo que está sendo preparado para vocês, incrível. Nosso canal está sempre em revolução por aqui, sempre trazendo conteúdo novo e dessa vez é novinho em folha. Está aqui, ó, tudo novo para vocês. Trouxe aqui o meu troféu, ó, dá uma espiadinha aqui. Meu troféu de quando eu fui ginasta. Eu gosto de contar essa historinha porque eu nunca tive muitos resultados, mas eu participei uma vez de um campeonato que era um torneio estadual e foi o meu único troféu enquanto ginasta. Ele quebrou e depois eu consegui uma réplica dele, uma cópia dele, e aí eu tenho ele guardado aí com muito carinho, então eu coloquei ele aqui como exposição. E aqui tem as minhas medalhas, as medalhas do torneio, dos campeonatos sul-americano e campeonatos brasileiros que eu participei enquanto treinadora. Então eu fiz aqui um novo cenário para a gente ter nas nossas lives. E semana que vem, então, temos 4 encontros muito especiais para todos vocês, com temas importantes para todos os profissionais conquistarem a sua excelência e segurança na ginástica rítmica. Então, avisa todo mundo que semana que vem tem 4 encontros importantes por aqui. E espero vocês por aqui na semana que vem. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e nesse canal eu ensino professores e treinadores a terem segurança e excelência na ginástica rítmica. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like, segue o perfil, juntos somos mais fortes. Espero vocês então na semana que vem, fiquem ligadinhos por aqui que novidades estarão surgindo essa semana. Quem quiser não, né? Vocês estão intimados, estão super mais do que convidados para a Semana da Ginástica Rítmica. Quando surgir aqui o acesso, já façam as suas inscrições para garantir a sua vaga, porque vem conteúdo novo por aí e está imperdível. Combinado? Um beijo grande, agradeço a participação de todos, nos vemos por aqui nos nossos conteúdos. Bons treinos, boas semanas, quem está competindo arrasa. Beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!